Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Em 2 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 19. 2 Reis 21, 19. Diz assim, vou tomar a leitura como de costume. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulmete, filha de Razume. Ela era de Jótoba. E ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto a ídolos, aos quais o seu pai havia cultuado e inclinou-se diante dele. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Irmãos, eu preciso que você dobre atenção nessa palavra, é uma palavra muito forte. Em 2 Reis 21, 19, como toma leitura para a tua vida, a palavra do Senhor afirma que Amon, ele vai começar a reinar com 22 anos. A palavra do Senhor afirma que o pai de Amon era Manassés. Manassés era o filho de Ezequias. Só que eu acho interessante, presta atenção, que a palavra do Senhor afirma que Amon, ele vai fazer o que o Senhor reprova. Por quê? Porque o pai dele, Manassés, era idólatra. Ele adorava outros deuses e não o verdadeiro Deus. Aí percebe o detalhe. Então a Bíblia diz no versículo de número 20 e 21. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Então peraí, por que Amon está fazendo o que o Senhor reprova? Porque a Bíblia diz que Manassés, ele era idólatra. Então o que o filho está fazendo é que já viu o pai a fazer. O pai era idólatra, então o filho também vai ser idólatra. Por que o filho vai ser idólatra? Porque o filho viu o pai idolatrando outros deuses e não o Senhor. Então o filho vai seguir a mesma conduta do pai. Você quer ver uma coisa? O que Jesus disse em João 5,19? Jesus ele disse, em verdade vos digo, que o filho não faz nada que não vê o pai a fazer. Porque tudo que este faz, o filho faz. Então percebe que Jesus falou que o filho faz tudo que já viu o pai a fazer. Então percebe, filho, da maneira que o pai age, o filho vai agir. Olha o que Jesus está afirmando, que o filho não faz nada que não vê o pai a fazer. Então a referência do filho é o pai. Você como pai, você é referência para o seu filho. Tudo que você fizer na frente do seu filho, ele vai fazer, que ele vai te imitar. Você quer ver uma coisa? Olha o que está escrito no versículo número 21. Presta atenção. Olha o que está escrito no versículo número 21. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto a ídolos, as quais havia cultuado e inclinou-se diante dele. Por que Amon está cultuando ídolos? Porque Manassés cultuava ídolos. Ou seja, o pai dele era idólatra. Então ele vai seguir a mesma trajetória do pai. Porque a Bíblia diz que ele imitou o pai em tudo. Como disse Jesus, que o filho imita o pai. Porque tudo que o pai faz, o filho faz. A maior referência, filho, do seu filho é você mesmo, você como pai. Você é referencial para o seu filho. Eita, se você é um pai de mau caráter na frente do seu filho também vai ter um mau caráter. Agora, se você é um pai de caráter na frente do seu filho também vai ter um bom caráter. Você é um exemplo para o seu filho. Seja um exemplo para o seu filho, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta só, eu vou falar. Escuta só. Olha que negócio tremendo. Percebe que a Bíblia diz que ele imitou o seu pai em tudo. Então, tudo que o pai fazia, ele fazia. Da mesma maneira que o pai fez, ele fez igualzinho. Por quê? Porque ele imita o pai. O filho vai imitar o pai. Tudo que você faz na frente do seu filho, pode ter certeza que ele vai fazer. Se você é um pai boca suja na frente do seu filho, ele vai ser também. Por quê? Porque, filho, você tem que ser um exemplo para o seu filho. Eita, eu vou falar, Jesus. Pode deixar que eu vou falar. Olha o que a palavra fala, irmão. Eu estou falando, está na Bíblia. Imitou seu pai em tudo. Então por que ele virou idólatra? Porque desde pequenininho, ele viu o pai idolatrando. Ele viu o pai quebrando o mandamento. Filho, se tem uma coisa que Deus odeia, Deus detesta a idolatria. Pode tomar leitura, filho. Que lá no 10 mandamentos, Deus escreveu com o próprio dedo. Moisés falou que a Bíblia fala que Deus deu as tábuas para Moisés e Deus escreveu com o dedo dele. Deus falou que nos mandamentos, não adorar a imagem, não colocar diante de mim imagem de escultura. Filho, uma coisa que Deus odeia, idolatria. Então por que o filho está transgredindo a lei? Porque o pai transgredia a lei. Então o filho vai fazer da mesma forma. Só que escuta isso aqui, presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. Só que a palavra do Senhor fala assim no versículo de número 22, presta atenção. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Peraí, quem foi que conspirou contra Amon? Os seus próprios oficiais. Percebe o detalhe. Quem foi que matou Amon? Os oficiais dele. Agora os oficiais do rei, naquela época, eram homens que o rei confiava.
E quem foi que matou ele? O próprio oficial dele. Cuidado em quem você confia. Por isso que a Bíblia diz em Salmo: é melhor confiar no Senhor do que nas pessoas. Jeremias vai dizer o que na boca de Deus, tomou a boca de Jeremias, Deus falou: maldito é o homem que confia no outro homem, faz do seu homem a força do seu braço. Cuidado em quem você confia, filho. Cuidado. Nem todo mundo que bate no seu ombro, filho, você tem que confiar. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Olha o que a Bíblia diz, filho. Que os próprios oficiais de Amon mataram ele, conspiraram contra ele e mataram. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Jeú, ele entra na cidade de Israel, a Bíblia diz que Jeú vai olhar para os oficiais de Jezabel. E Jeú vai falar assim: quem de vocês está do meu lado? A Bíblia diz que os próprios oficiais dela jogou ela da janela abaixo. Quem foi que traiu Jezabel? Os próprios oficiais. Pessoas que ela confiava. Eita glória. Cuidado em quem você confia. Cuidado em quem você está fazendo, filho. Um apoio. Cuidado. Cuidado, filho. Isso aqui você tem que vigiar, irmão. Escuta só. Você quer ver uma coisa? Quem é que lembra da história de Esther? A Bíblia diz que Mordecai, ele ficou sabendo que 2 oficiais do rei Assuero estavam conspirando contra ele, estavam planejando um assassinato contra a vida do rei. Aí a Bíblia diz que a Mordecai vai relatar isso para Esther, e Esther vai avisar isso imediatamente para o rei Assuero. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele vai investigar o caso e vai ver que realmente aquilo era verídico. Então percebe um detalhe: quando ele viu que aquilo era um fato, a Bíblia diz, filho, que os 2 oficiais do rei estavam conspirando contra ele, fazendo um plano para matar ele. Só que Mordecai vai lá e avisa. Então percebe, pessoas que o rei confiava também planejando matar ele. Olha que negócio forte, irmão. Quantas pessoas na Bíblia, filho, foram mortas porque se apoiava em pessoas que confiavam? Você tem que tomar cuidado em que você confia. Só que eu acho interessante, segura isso aqui, irmão, que essa palavra é muito forte. Segura isso aqui. Aí a Bíblia diz que Amon, ele vai ser morto pelos seus próprios oficiais. Aí a Bíblia diz que o seu filho Josias vai reinar em seu lugar. Irmãos, eu preciso que você dobre atenção a respeito do filho dele, Josias. Presta atenção. A Bíblia diz em Reis, 2 Reis 22, no capítulo 22, fala que quando Amon morre, o seu filho Josias vai reinar em seu lugar. Só que a Bíblia diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaias. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. E não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Irmão, olha que interessante. Segura isso aqui. A Bíblia diz que Josias, ele vai reinar com 8 anos de idade, ou seja, uma criança. Uma criança começa a reinar com 8 anos. Por que colocar esse menino com 8 anos no trono? Sabe por quê, filho? Porque o pai dele foi assassinado. Então, como ele era o herdeiro do trono, então tinha que reinar no lugar do seu pai. Ainda jovem, com 8 anos de idade. Olha o que a palavra fala. O menino tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Então percebe que era uma criança. Então ele vai reinar de imediato porque o seu pai tinha sido assassinado. E como ele era o filho único ali, então ele era o herdeiro do trono. Então ele vai assumir o trono ainda quando era pequeno. Só que a palavra do Senhor afirma, escuta isso aqui, presta atenção. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Que ele fez o que o Senhor aprova. Peraí, o vô dele, Manassés, e o pai dele, Amon, era idólatra. Fizeram o que o Senhor reprova. Só que o filho dele, Josias, vai fazer o que o Senhor aprova. Falei, peraí. O vô dele fez o que o Senhor reprova, Manassés. O seu pai Amon fez o que o Senhor reprova. Mas o seu filho Josias vai fazer o que o Senhor aprova. Então por que o filho fez o que Deus aprovava? Sabe por quê? Porque o filho não vai ser igual ao pai. Esse aqui vai fazer diferença na família. Não, vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo, segura isso aqui. A Bíblia diz que Amon fez o que o Senhor reprova. Amon era idólatra. Só que a Bíblia diz que Josias vai fazer o que o Senhor aprova. Então peraí, perceba um detalhe. Ele não fez como o pai dele, dessa vez ele vai fazer diferente. Você tem que entender uma coisa, filho. Você não tem que imitar, filho, você tem que fazer a diferença. Perceba um detalhe, Josias tinha tudo para dar errado. O vô dele, Manassés, era idólatra. O seu pai, Amon, era idólatra. Mas ele foi o único que fez o que Deus aprova. Sabe por quê? Porque ele está fazendo a diferença na família. Você tem que entender uma coisa, se ninguém está sendo exemplo para você, seja você o exemplo na sua família. Seja você o exemplo, filho. Eita glória, olha que interessante, irmão. Este menino tinha tudo para seguir o pai, tinha tudo para ser da mesma forma que o pai, fazer o que o Senhor reprova, só que ele não. Ele vai fazer o que o Senhor aprova. Percebe um detalhe? Eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Isso aqui tem que entrar na sua cabeça. Olha que negócio tremendo. A Bíblia fala que Amon, que era o pai dele, era idólatra. Então ele fez o que o Senhor reprova. Só que a Bíblia diz que Josias vai fazer o que o Senhor aprova e não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Eu falei, peraí, o pai dele é idólatra, mas Josias fez o que o Senhor aprova. Então percebe que ele está agindo diferente do pai. Ele está fazendo a diferença na família. O vô era idólatra.
O pai era idólatra, mas Josias fez com que o Senhor aprova. Então, ou seja, ele está fazendo a diferença na família. Você tem que entender uma coisa, filho. Se você não está vendo ninguém como exemplo, então seja você o exemplo. Josias não estava vendo o pai dele como exemplo, não estava vendo o vô dele também como exemplo, mas ele foi o único que fez a diferença na família. Seja um referencial na sua família, filho. Eita glória! Aleluia, Jesus! Eu vou falar, só que eu acho interessante, segura isso aqui. Olha que negócio tremendo, irmão, essa palavra é muito forte. Eu vou resumir, irmão, que a mensagem é longa. A Bíblia diz que quando esse menino completa ali 26 anos, a Bíblia diz que no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Zafã, filho de Azalias, e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas recolheram nas portas. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem o reparo no templo do Senhor. Irmão, segura isso aqui. Eu vou ir com calma para você poder entender. A Bíblia diz que quando Josias completa ali 26 anos, no 18º ano do seu reinado, a palavra do Senhor afirma que ele vai mandar o secretário deles, Zafã, e até o sacerdote Hilquias. Vai falar: Hilquias, os homens não trouxeram o ouro, a prata, vai pagar os trabalhadores que estão fazendo a reforma no templo. Então percebe um detalhe. A Bíblia diz, filho, que estava fazendo uma reforma no templo do Senhor. Só que a palavra do Senhor afirma que este rei, Josias, ele estava cuidando do templo do Senhor. Então percebe um detalhe. Só que tinha um detalhe aqui que o rei Josias não sabia. Eu vou resumir isso aqui, irmão. Isso aqui é muito longo. Depois você lê com calma, porque vai acabar o vídeo aqui, não vai dar para mim esse objetivo. Escuta só. A Bíblia diz que ele está fazendo uma reforma no templo do Senhor. Aí ele vai mandar pagar os homens que estão fazendo uma reforma. Só que a palavra do Senhor afirma que vão encontrar dentro do templo um livro, e o livro da lei de Moisés. Segura isso aqui. A Bíblia diz que o secretário Josafã vai trazer esse livro da lei para o rei Josias, e o rei Josias vai falar para o secretário Ezequias ler para ele. Quando ele leu o livro da lei de Moisés, a Bíblia diz que o rei vai rasgar suas vestes. Por que o rei vai rasgar as vestes? Sabe por quê? Porque dentro do templo estava o poste da deusa Sera, estava os ídolos de Baal. Ou seja, ele estava cuidando do lado de fora do templo, mas pelo lado de dentro só tinha coisas abomináveis. Eu vou repetir, pode ler, irmão, isso aí é muito forte. Olha o que Deus me fez entender. Eu falei: Senhor, por que ele está se preocupando de reformar pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro tem os ídolos, dentro do templo? Tinha Baal ali, tinha o poste da deusa Sera. Escuta só. Olha que negócio tremendo, ele estava cuidando pelo lado de fora do templo, mas pelo lado de dentro tinha os ídolos. Ou seja, tem gente se importando pelo lado de fora, mas por dentro está podre. Filho, você não tem que cuidar pelo lado de fora, você tem que cuidar primeiro dentro. O que Jesus falou para os fariseus? Vocês fariseus limpam o lado de fora do copo, mas por dentro são sepulcros caiados. Filho, você não tem que se importar pelo lado de fora, primeiro é pelo lado de dentro, filho. Porque Deus não olha pelo lado de fora, Deus olha pelo lado de dentro. Você quer prova disso? Você lembra o que Deus falou para Samuel? Samuel, por que você está vendo a aparência de Eliabe? Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Filho, Deus não olha pelo lado de fora, Deus olha pelo lado de dentro. Por isso você tem que se importar pelo lado de dentro primeiro. Porque o que agrada a Deus não é o que está fora, é o que está dentro. Eita glória! Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que esse rei estava cuidando do templo pelo lado de fora. Só que ele não sabia, irmão. Ele não sabia que dentro do templo, ali, era errado a idolatria. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai pegar ali, ele vai ter consciência disso quando o secretário Zafã deu para ele ali a lei de Moisés. Ele vai rasgar as vestes. Por que ele rasgou as vestes? Porque ele viu que estava errado dentro do templo. Ele só ficou sabendo que estava errado quando leram para ele a lei de Moisés. Então percebe que foi a palavra que libertou ele. Foi a palavra que mostrou que a idolatria era errado. Pode perceber, irmão. Olha que negócio forte. Depois você lê com calma. Ele só teve consciência do pecado da idolatria quando leram para ele a lei de Moisés. Ele estava reinando e estava cuidando pelo lado de fora, porque ele não tinha consciência ainda que a idolatria era errado. Só que quando o secretário leu para ele o livro de Moisés, dizendo que Deus abominava a idolatria, que Deus detestava a idolatria, a Bíblia diz que ele vai rasgar as vestes. E as vestes rasgadas naquela época significava sinal de arrependimento. Então percebe, quando o secretário Zafã leu para ele a lei de Moisés, ele vai rasgar as vestes. Fez o rei se arrepender. O que traz arrependimento é a palavra, filho. Jesus vai dizer que o homem não viverá só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que liberta uma pessoa é a palavra. Percebe um detalhe. Se você tomar leitura dessa passagem, a Bíblia diz que ele vai mandar consultar uma profetisa Ruda. E a profetisa Ruda vai começar a falar que Deus ia trazer desgraça sobre aquele lugar. Só que a palavra do Senhor afirma no capítulo número 23, depois você lê com calma. A Bíblia diz que Josias vai destruir tudo, os ídolos dentro do templo. Por que ele vai destruir tudo? Porque ele ficou sabendo que estava errado.
Então percebe, o que fez ele derrubar os ídolos, queimar o poste da deusa Cera, pode ver que ele vai fazer uma limpeza no templo. Então percebe um detalhe, ele vai parar de cuidar do lado de fora e vai começar a cuidar pelo lado de dentro. Ele vai tirar a idolatria, porque ele ficou sabendo que é errado a idolatria. Por isso que Paulo vai dizer, se a lei não me mostrasse o meu pecado, eu jamais saberia. Então percebe, filho, é a lei que mostrou para ele. Filho, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Este rei Josias começou a remover tudo. A Bíblia diz que nunca houve, nem antes nem depois, um rei como este, que voltou para o Senhor todo o coração. O que fez ele voltar para Deus todo o coração e remover a idolatria? Quando leram para ele o livro de Moisés. O que liberta é a palavra, filho. Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Foi a verdade que mostrou para aquele rei que a idolatria era errado. Eita glória! Pode perceber, filho, depois você lê com calma. Estou fazendo um resumo aqui que eu vou ter que parar, o áudio vai parar, que não vai dar para me gravar tudo. Olha que negócio forte. Depois você lê com calma. Essa passagem é muito forte, irmão. Depois você vai ver, no capítulo número 23, você vai ver que ele começa a derrubar tudo. Os ídolos, vai tirar tudo do templo. Ele vai parar de cuidar do lado de fora do templo, vai parar com a reforma e vai começar a limpar pelo lado de dentro do templo. Vai começar a se importar pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Se importa mais com o seu lado de dentro, não com o lado de fora. Tem gente, filho, se importando com o corpo, mas não se importa com a alma. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.